Eu, Ernesto e o Kim, né? Há muito tempo nós estamos na luta, então nós vamos adoecendo. Mas, gente, agradecer o convite aqui do Movas, esse sindicato que a CTB também participa, né? Da Vanessa. A Vanessa me chamou. Vanessa vai ficar até meio triste, sabe? A gente debatia esse assunto todo canto. Semana passada foi quase no Brasil todo. Em novembro vai ser do mesmo jeito. E lá o Movas. Então você me chamou de novo. Porque é um assunto muito caro, e não só para o servidor público, mas para a população de modo geral. Mas eu quero agradecer mesmo, são vocês que estão aqui, numa sexta-feira pela manhã, com muitos afazeres que se tem, vem aqui para debater o passado, o presente e o que virá. E consciente que nós podemos mudar. Eu tenho aqui algumas anotações e para saudar vocês, eu vou ler um aqui do Mihail Bakunin. Esse cara escreveu isso lá pelos anos de 1850 e 1860. Grave essa data. Para escapar à sua miserável sorte, o povo tem 3 caminhos. 2 imaginário e 1 real. Os 2 primeiros são o bar e a igreja. O terceiro é a revolução social. Foi lá atrás mesmo ou é uma realidade de hoje? Quantas e quantas pessoas não estão fugindo para os vícios e tem a síndrome da avestruz, Vanessa? Às vezes a pessoa, não, isso aí desilude, isso aí deprime. A avestruz, quando tem medo, ela corre, bota a cabeça no buraco e deixa o corpo para bater. Nós não. Nós estamos discutindo, fazendo a revolução social. Isso desde que nós entramos no serviço público. E eu tenho bagagem para falar. Porque eu entrei no serviço público em 1984. Rapaz, eu falei no Bakunin, já estava lá com ele, já estava aqui com a gente. E assim, e nós não fazemos como os demais. Raul Seixas dizia isso, né? Fica com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Nós não. Porque essa questão de reforma administrativa e de retirada de direito público não é do serviço público, não é de hoje. Não é de hoje. Eu sou de um tempo que a pessoa, para ser assistido na rede de saúde, tinha que ser empregado de carteira assinada que dava direito ao cartão do INPS. Numa época que não tinha emprego. Então, se a pessoa não tivesse aquilo, era atendido como indigente, por acadêmico, mas ela está trabalhando. Com a Constituição de 88, não é à toa que a Constituição de 88 é a Constituição Cidadã, trouxe vários direitos. Trouxe o SUS, que apesar de falarem muito, mas é o melhor plano de saúde do planeta Terra. Por isso que eu disse, não dá para se falar só em serviço por servidor público. Imaginemos aqui a população de Fortaleza, a população do Estado, a população do Nordeste, com o Hospital de Messejana do Coração privatizado. Eles sonham com isso. Um transplante cardíaco é 200 mil reais. Um transplante de fígado é 300 mil reais. Luciano, mas e o pobre, o trabalhador que não puder? Quem se incomoda com esse trabalhador, com esse pobre, somos nós. Eles estão preocupando cada vez mais em ganhar dinheiro. Não é à toa que o estado do Ceará é um dos estados que há muito tempo cresce o dobro da média nacional. Esse ano ele cresceu 4,18%. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque no governo do Camilo, o super-ministro Maia Júnior nos chamou para fazer um debate, que a preocupação do Maia Júnior era como crescer acima do dobro da média nacional. E nós fomos fazer esse debate. E chegando lá, ele disse, olha, Luciano, ontem vieram os empresários, e hoje é vocês sindicalistas. E por que não juntou todo mundo?
Eu disse, mas por quê? Eu digo, o problema está exatamente na classe empresarial. Porque o estado do Ceará, mesmo crescendo o dobro, mas é a segunda pior massa salarial do país. Só ganha de Rondônia. Não é à toa, gente, que aqui já são quase 5 alfaviles. Aqui é a segunda maior frota de helicóptero do país. A primeira é São Paulo. Você vê esses números. Mas o governo é o mano dos trabalhadores, mas o Evandro é dos trabalhadores, mas o Lula não é dos trabalhadores. Entra a questão da luta de classe. E aqui eu não quero passar pano. Não quero dizer que não, são bonzinhos, não. Gente, o dinheiro é um só. Na prefeitura, no estado, ou na nação, ou na nossa residência. Ele é um só. Dinheiro ele não se multiplica, ele não dá em folha de pau. Então esse dinheiro é disputado. A classe empresarial está lá toda hora. E por que está toda hora? Ernesto, vamos fazer aqui um cálculo simples. É normal hoje, aliás, faz tempo que eu não vejo isso, mas de primeiro, algum candidato a deputado federal que desistia, chegava lá com o senhor da imprensa e dizia, por que você desistiu de ser deputado federal? Eu disse, não, porque para ser deputado federal tem que ter 50 milhões de reais. Ué, se ele tem um salário de 30 mil reais, com todas as benesses, vão botar 100 mil por mês, durante todo o mandato ele vai arrecadar 4 milhões e 800 mil. Arredonda para 5 milhões. Como é que ele vai gastar 50? De onde é que vem essa diferença? Não fecha a conta. Então esse dinheiro vem exatamente da classe empresarial. E no sistema capitalista não tem almoço de graça. Não tem jantar de graça. Se o empresário investe, ele quer esse dinheiro de volta. Agora, se eu estou falando de um deputado federal, agora um candidato a prefeito, um candidato a governador, mesmo sendo da esquerda, ele vai se eleger se ele não se comprometer e tudo? Então, gente, quem faz a diferença somos nós. É assim toda a vida, porque o capital hoje, ele quer se reproduzir. E se reproduzir não é mais na produção. Antes você tinha dinheiro, montava uma fábrica, botava pessoas para trabalhar e ia extrair a mais-valia. O que é isso? Não pagava o que aquela pessoa merecia ao produzir, ficava com parte para si. É assim que as pessoas enricam. Hoje não. Esse capital é capital fazendo capital. Uma loja tipo a Magalu, ela não pega mais o lucro todo que ela tem de vender os móveis, os eletrodomésticos e compra tudo de novo para vender, não. Metade do lucro ela vai fazer o quê? Comprar título do governo. Por quê? Porque a taxa Selic hoje está 15 pontos percentuais. O que tem de empresário vendendo suas empresas e comprar título do governo, quem não lembra do overnight? Quem não lembra? A gente pegava dinheiro, colocava hoje à noite, quando era amanhã já tinha outro tanto. Isso não é só aqui. Isso aí. Quer um exemplo? Dia 9 de julho. 9 de julho. 9 de julho, o queridíssimo Trump, por que é queridíssimo? Porque ele soltou bomba, matou gente e tal, e lutando pelo Prêmio Nobel da Paz. Contradição, né? Contradição. Dia 9 de julho, ele, 1h, ele disse que ia fazer um tarifaço. Quando foi 4h30, 3h30 depois, ele e os amigos dele, nessa brincadeirinha, compraram a ação em baixa, 1h e venderam na alta, 4h30. Ganharam 4 bilhões de dólares. É nisso que eles estão fazendo. É por isso que eles fazem as guerras. É por isso que eles querem invadir o Brasil. Com bomba? Não. Eles querem as terras raras. Eles querem nossos minerais. Eles querem o petróleo lá do meridional, da bacia meridional. Eles querem o serviço público. Porque quem tem dinheiro mesmo é o Estado. Que o Estado é quem arrecada.
Então, privatizando um hospital que já existe, e aí a gente tem que lutar. O que são as cooperativas dentro dos hospitais? O que são as cooperativas? O que são as OS? Privatização por dentro. Por isso que essa nossa luta tem que ser constante. Aí, começando isso aqui, meu amigo estava falando da questão da aposentadoria. Se aposentou com 5 salários, ou está com 3 daqui a pouco. Gente, tem algo pior. Não é daqui do Ceará, mas aqui nós somos impactados. Com essa questão das plataformas, nós somos 100 milhões de brasileiros na população economicamente ativa. Condições de trabalhar. 35%, 35 milhões estão trabalhando nas plataformas. Estão trabalhando 10, 12, 14 horas por dia e não estão contribuindo para o INSS. Quando se acidenta, vai impactar o SUS, mas vai impactar principalmente as aposentadorias. Porque as aposentadorias, nossa aposentadoria é solidária. Quem está trabalhando hoje contribui para pagar o aposentado. Se não está entrando dinheiro lá, como é que esse aposentado vai receber? Para a gente entender a situação do trabalhador. Mas, Luciano, eles precisam de consumidores. Eu tenho minhas dúvidas. Porque se fosse assim, eles não estariam dizendo assim, olha, lá na Palestina, morreram 60 mil palestinos. Como se fosse mosca. Como se não fossem seres humanos. Então, é preciso a gente ver que eles combinaram nos matar. Agora, nós é que temos que combinar, e estamos fazendo isso no dia a dia, resistir. Exatamente como é que nós vamos resistir? Não aceitando. Mas nós, servidores públicos, principalmente da saúde, nós temos uma GDI. Apesar de ser do Estado, vindo do Ministério da Saúde, mas serve como tornozeleira. Se a pessoa fizer greve, se colocar um atestado, perde. Não pode fazer isso, vamos encontrar outras formas. Vamos paralisar 2 horas, vamos paralisar 1 hora. Porque é necessário até para impulsionar o governo. Porque vocês pensam que os empresários não estão querendo dinheiro lá do orçamento todo para uma estrada, fazer isso, aquilo outro. O que foi na gestão passada, a cidade de Fortaleza toda com aqueles tijolinhos? Não estou dizendo que foi bom ou ruim, porque alguém lá de dentro, a gente sabia, o irmão do antigo dono prefeito, era o fabricante que fabricava aquilo para ganhar dinheiro. Né? Então, gente, é desse jeito que funciona. Por isso que nós somos importantíssimos.